Olá, pessoal, tudo bom? Hoje iremos falar sobre geometria plana. Então, o que é geometria? Será que geometria é uma ciência como a matemática, estatística, administração? Não. A geometria é um ramo da matemática e tem como objetivo principal de estudo o espaço e as figuras que podem ocupá-lo. E as pessoas costumam caracterizar esse espaço por certas qualidades fundamentais, sejam elas por suas experiências e intuições ou determinados axiomas. Mas espera aí, o que seria um axioma? Então vamos lá no dicionário pensar, procurar qual é a definição de axioma. Proposição, premissa, uma verdade evidente por si mesma. Ou seja, a máxima sentença. Esse máxima sentença tem um peso forte, né? Então, o que seria axioma para a gente? Para a gente entender primeiro, axioma é uma proposição, ou seja, é uma afirmação. E essa afirmação é considerada uma premissa, é considerada uma verdade evidente por si mesma. Basta ela existir para a gente considerar como verdade. É uma máxima sentença. Vamos continuar. Por volta de 300 anos antes de Cristo, surge então um livro que é considerado um marco para geometria, né? A geometria plana que nós temos hoje, que é os elementos. Esse livro, escrito por Euclides, né? O grego Euclides, ele traz toda a base que é a da nossa geometria plana. Então, primeiro vamos entender um pouco do que esse livro se trata. Ele traz primeiro umas noções primitivas. O que é isso? Para ele, ponto reto e plano é uma noção primitiva. E o que é noção primitiva? Noção primitiva é aquilo que eu consigo entender, é aquilo que eu não tenho definição para isso. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma noção, eu tenho um entendimento daquilo. Na hora que eu falo ponto, todo mundo consegue compreender o que é um ponto, mas a gente não consegue definir. Eu não consigo demonstrar o que seja um ponto. Uma reta, todo mundo tem uma noção do que seja uma reta. E, da mesma forma, um plano. A gente tem uma noção do que é um plano. A gente não define o plano. Outra parte aí dos elementos é que ele trabalha com axiomas ou postulados, tanto faz. Então, o que é axioma? São aceitos sem demonstração, ou seja, axioma é uma sentença, é uma afirmação que a gente aceita sem demonstração. Por exemplo, por uma reta passam infinitos pontos. Isso é verdade. Em uma reta, eu sei que existe infinitos pontos. Agora, eu não consigo demonstrar. Eu sei que existe e que eles são infinitos. Então, isso é um axioma. Eu entendo como verdade. Por 2 pontos, eu consigo uma única reta que passa por eles. Ou seja, se eu tenho 2 pontos distintos, diferentes, em quaisquer, eu consigo uma reta que passa por esses 2 pontos. E essa reta ela é única. Então, por 2 pontos distintos, existe uma única reta que passa por eles. Isso é um axioma ou um postulado. O que vinha a ser, então, teorema? Teorema é tudo aquilo que eu consigo demonstrar, tudo aquilo que eu consigo provar. E vai ser uma verdade sempre. Então, por exemplo, a soma entre 2 números pares é sempre par. Isso é um teorema. Eu consigo provar, porque se eu somar 2 números pares, o resultado sempre vai ser par. Isso é um teorema. É aquilo que eu consigo demonstrar, aquilo que eu consigo provar. Vamos continuando. Então, de onde que surgiu? Todo na matemática, né? Ele vem da necessidade de determinados problemas. Se tem um problema, a gente vai tentar traduzir aquilo da necessidade da humanidade. Então, a geometria também ela surge da necessidade da humanidade
em medir. Mas medir o quê? Então, vamos separar geometria. O geo, que tem o significado de terra, e metria, que tem o significado de medida. Então, nós temos aí o que seria o significado puro da palavra geometria, medida da terra. E de onde que veio isso? Veio dos povos antigos para arrecadação de impostos. E o que acontecia? Acontecia que o rio Nilo, que era um rio muito rico em nutrientes, ele dava uma inundação, e nessa inundação ele trazia essas lamas aluviais, e essas lamas eram muito ricas em nutrientes, e transformando o rio Nilo, essas terras, né, em a terra mais fértil do mundo naquela época. Então, acontecia o quê? As margens do rio Nilo dava enchente, a enchente ia embora, deixava aquela terra, aquela lama era considerada a terra mais fértil, lavrável do mundo. E isso era muito bom, porque todo mundo queria ter aquele pedacinho. Só que como vinha a inundação, e acontecia a destruição dos marcos de posse. Ou seja, eu não sabia onde ficava a minha estaca, onde ficava o meu terreiro, com o terreiro do vizinho. Isso era um pecado gravíssimo. Então tem até uma referência aí do pecado gravíssimo, ver Livro dos Mortos. Porque se você pegasse um pedaço da terra do seu vizinho, era considerado um pecado muito grave e não ficaria nada bom para você, não. Então, por causa disso, por causa dessa destruição dos marcos, até mesmo para arrecadação de impostos, então, o que eles fizeram? Eles começaram a nomear os agrimensores, que eram considerados os esticadores de cordas, nome dado pelos antigos faraós. Ele ia lá, batia a estaca, esticava as cordas para demarcar qual seria o pedaço de cada um. Agora nós vamos trabalhar aqui, depois dessa definição, dessa história, um pouquinho de história do surgimento da geometria, falamos de Euclides, falamos de onde que surgiu, né? Agora nós vamos trazer algumas definições. Essas definições, elas são extremamente importantes. Eu vejo que o professor, ele tem que entender qual é a definição exata de cada figura, né? Ele tem que saber qual que é a definição e para depois passar a arrumar uma melhor forma, uma melhor metodologia para ir distinguindo uma da outra para os seus alunos, né? Então vamos lá. Eu vou começar algumas definições e depois eu vou explicando as suas consequências. O que é um paralelograma? Para ser paralelograma, basta. É um polígono cujos lados opostos são iguais e paralelos. O que é paralelograma? É uma figura que tem os lados opostos iguais e são paralelos. Eu tenho esta figura aqui, que é um paralelograma, essa figura, os lados opostos, esse com esse, este com esse, são opostos, são iguais, possuem a mesma medida, não é isso? E eles são paralelos. São iguais e paralelos, paralelograma. Iguais, opostos, são iguais. Paralelos é um paralelograma. Esse aqui com esse, mesma medida, são lados iguais, com mesma medida, e são paralelos. Então, todas essas figuras são paralelogramas. E como que é o cálculo da área dessa figura? Base vezes altura. Base vezes altura. Base vezes altura. Isso sim é a definição da fórmula de área de um paralelograma. Seguindo, losango. O que é um losango? É uma figura que possui os 4 lados iguais.
Se tem 4 lados iguais, é um losango. Qualquer polígono que possui os 4 lados iguais, né? Tem que ser um quadrilátero, não é isso? Qualquer quadrilátero que possui os 4 lados iguais é considerado um losango. E o cálculo da sua área? Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Consequências. Todo losango é um paralelogramo. Volta lá. Por que o losango é um paralelogramo? Porque ele tem os lados opostos paralelos e eles são iguais. Então, todo losango é um paralelogramo. Vamos lá. Olha aqui, vamos observar. O traçado de suas diagonais o divide em 4 triângulos simétricos, levando o cálculo de sua área em metade do retângulo formado pelas medidas de suas diagonais. Por que, voltando, por que a área do losango, a área dele é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2? Vamos lá. Olha a diagonal maior, daqui até aqui. Se eu pensar num retângulo, ela tem essa medida aqui, ó, daqui até aqui, essa medida branca. Então, essa diagonal maior, que é daqui até aqui, desse ponto vermelho a esse, é a diagonal maior. A diagonal menor, ela é daqui até aqui. Então, eu tenho diagonal maior vezes diagonal menor. Se eu fizer isso, eu vou ter a área desse retângulo, que é base vezes altura. Só que tem esses quatro triângulos aqui que compõem essa figura. Que se eu pegar esse e jogar para cá, se eu pegar esse e jogar para cá, esse aqui ele encaixa certinho aqui, esse encaixa certinho aqui, eu vou ter metade dessa figura branca. Por isso, a área é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2, porque ele é metade dessa área branca aqui. Retângulo. Para ser retângulo, o que precisa? Precisa ter os 4 ângulos iguais, ou seja, são retos. Toda figura, todo quadrilátero que possui 4 ângulos iguais é um retângulo. Qual que é a área do retângulo? Base vezes altura. Então, eu tenho aqui a base, que é A, aqui a altura aqui definida por B, a área vai ser A vezes B. Consequência, todo retângulo é um paralelogramo. Por que o retângulo é um paralelogramo? Qual que é a definição de paralelogramo? Lados opostos. Lados opostos. Paralelos são paralelos. Possuem a mesma medida? Possuem. Então, é um paralelogramo. Então, o que é um retângulo? Retângulo é um quadrilátero com 4 ângulos iguais. Quadrado é a figura que possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Não basta ter os lados iguais é um losango. Os 4 lados iguais é um losango. Os 4 ângulos iguais é um retângulo. Para ser quadrado, precisa ter os 4 lados e é uma soma. Eu preciso ter ainda os 4 ângulos iguais. Não basta o quadrado ter os 4 lados iguais. É uma definição incompleta. Por isso que eu falo que o professor precisa saber. O professor precisa ter esse entendimento, né? Para que o menino consiga entender que para ser quadrado, ele precisa ter os 4 lados iguais e também os 4 ângulos iguais. Qual é a consequência? O que é a definição de losango? 4 lados iguais. O quadrado tem 4 lados iguais? Tem. Então, o quadrado é um losango. Os lados do quadrado são paralelos? Os lados dos quadrados opostos são paralelos? São. Possuem a mesma medida? Possuem.
Então, todo quadrado é um paralelogramo. O quadrado possui os 4 ângulos retos? Possui. Então, o que é a figura que possui 4 ângulos retos? É um retângulo. Então, todo quadrado é um retângulo. Por que eu não chamo ele de retângulo? Por que eu não chamo ele de paralelogramo? Por que eu não chamo ele de losango? Porque é uma figura que, além dos 4 lados iguais, que é o losango, ele tem a mais os 4 ângulos iguais. Por isso que é o quadrado. Ok? Bora seguir. Triângulo. Olha, o nome já está falando. Triângulo. 3 ângulos. Três ângulos. É uma figura que possui 3 ângulos. Então, seguindo a mesma lógica lá do losango, qual que é a sua área? Base vezes altura dividido por 2, porque se eu complementar aquilo ali, eu consigo ter metade de um retângulo. Triângulo isósceles. É um triângulo um pouco mais especial, não vou falar que é especial, mas ele tem uma característica aí a mais. O triângulo isósceles é uma figura que possui 2 lados iguais e, por consequência, ele vai ter também 2 ângulos iguais. Desculpa aí, gente. Então, o que é um triângulo isósceles? Conforme a figura, vocês percebam aí que eu tenho 2 lados iguais desse triângulo e, por dentro, se eu tenho 2 lados iguais, como consequência, desculpa a palavra consequência, redigida de forma incorreta, por consequência, nós teremos aí 2 ângulos iguais, ok? Qual que é a área? Base vezes altura dividido por 2. Triângulo equilátero. É uma figura, 3 ângulos, que possui os 3 lados iguais. E, como consequência, 3 ângulos iguais aí também. Então, vocês percebam que todos os lados dessa figura possuem a mesma medida. Como consequência, todos os ângulos dessa figura também vão possuir a mesma medida. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus, se eu tenho três ângulos e a soma deles são 180 dividido por 3, cada ângulo tem uma medida de 60 graus. Então, eu tenho 60 graus na base, 60 graus na outra base e 60 graus lá em cima, no outro vértice. Então, triângulo, 3 ângulos iguais, 3 lados iguais. Agora, repara, a área de qualquer triângulo, gente, qualquer triângulo é base vezes altura sobre 2. Daria para fazer aqui? Claro. Se a gente aplicar base vezes altura sobre 2, a gente consegue resolver. Agora, como eu tenho a medida do lado, para exclusivamente o triângulo equilátero, não cabe a demonstração dessa fórmula, mas cabe que a fórmula da área vai ser lado ao quadrado vezes a raiz de 3 dividido por 4. Se o lado for 2, então qual seria, se o lado de um triângulo equilátero for 2 centímetros, qual seria o valor da sua área? Olha lá, o lado é 2, ficaria 2 ao quadrado, 4. Ficaria 4 raiz de 3 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1, ficaria raiz de 3. Então, um triângulo com lado 2 centímetros teria uma área de raiz de 3 centímetros quadrados. Seguindo, trapézio. É um quadrilátero que possui 2 lados paralelos, chamados base maior e base menor. Então, eu tenho aqui, esse lado aqui é paralelo a esse é paralelo a esse. 2 lados deles são paralelos. Vejam que esse lado não é paralelo a esse não é a esse. Então, um quadrilátero que possui 2 de seus lados paralelos é um trapézio.
E da mesma forma, base maior mais base menor, vezes altura dividido por 2. É como se eu completasse essa medida aqui, completando aqui, e fizesse, daria metade de um retângulo aqui. Ok? Pentágono é a figura geométrica que possui 5 lados. Vejam que, se no exercício ou em algum exemplo falar, seja um pentágono regular, essa palavrinha regular significa que esses 5 lados são iguais. Então, toda vez que a gente falar que uma figura é regular, a gente já entende que ela possui todos os lados iguais. Observação. Você sabia que dando um nó em uma tira de papel, formaremos um pentágono? Depois tentem aí. Hexágono é uma figura geométrica com 6 lados. Da mesma forma, caso venha escrito a palavra regular, caso o hexágono seja regular, ele vai ser formado por 6 triângulos equiláteros. Se a gente pegar aqui no meio aqui e dividir aqui, ó, ligando essas diagonais, nós teremos 6 triângulos equiláteros. E qual é a fórmula da área de um triângulo equilátero? Lembrando, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como aqui eu tenho 6, vezes 6. Curiosidades. Você sabia que podemos construir uma bola com pentágonos e hexágonos? Olha que interessante. Gente, essa primeira figura aqui, essa primeira é uma bola, não é a bola quadrada do Kiko, mas é uma bola somente com pentágonos. Reparem que essa bola, somente por pentágonos, ela tem algumas quinas. Por quê? Não dá o fechamento por completo. Ou seja, para ter uma bola igual a gente tem para jogar futebol, essas coisas assim, nós devemos ter uma combinação, como na figura 2 aqui, uma combinação entre pentágonos e hexágonos. Pentágonos e hexágonos. E onde mais podemos ter essas formas na natureza? Uma colmeia para acomodar uma maior área aí para o mel. As abelhas utilizam os hexágonos porque já ficou provado que seria a maior área para ter o maior volume para ter onde colocar o mel. Então, é extremamente interessante a gente aprender com a natureza também. E as ligações químicas também, elas são aí interligadas por algumas ligações com hexágonos também. No mais, gente, o meu muito obrigado por terem assistido a essa aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.